Olá, boa tarde. No vídeo de hoje a gente vai ver uma atividade que a gente pode fazer e aplicar com o tema acerca das formas geométricas. Essa atividade foi toda elaborada e pensada para ser aplicada para crianças de 2 a 3 anos de idade, que vai corresponder ao maternal 2 das creches. Essa atividade corresponde ao nível de ensino dos centros de educação infantil, as creches, devido à faixa etária. Então, é importante ficar claro aqui que essa atividade das formas geométricas é para crianças de 2 a 3 anos de idade. Bom, as formas geométricas elas estão alinhadas à BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Ou seja, a Base Nacional da Educação, que norteia a educação, assegura que esse ensino faz parte do currículo das crianças dessa faixa etária. Então, elas vão aprender, vão ser ensinadas pelos educadores esse tema. As formas geométricas vão ser trabalhadas com as crianças nessa faixa etária. Mas de que forma? Como a gente pode fazer isso? Bom, nessa atividade, devido ao momento que a gente está vivendo, de suspensão de aulas online, de ficar em casa para se prevenir, a gente vai ter que fazer dessa forma um projeto online mesmo, com os participantes presentes. Essa atividade, ela foi toda elaborada com os materiais que eu utilizei para a gente fazer uma atividade prática depois, ao longo do vídeo, com materiais que a gente tem em casa à nossa disposição. A gente não precisa sair em meio a toda essa pandemia acontecendo, esse vírus. Não precisamos gastar, comprar, nem nada. A gente pode fazer as atividades para nossas crianças com os materiais que a gente tem em casa, com recursos que temos em casa. Um exemplo, depois que eu vou apresentar para vocês o que eu realizei, que eu confeccionei, eu fiz um caixa de tênis, utilizei de guache, pincel, estilete, tesoura, perfurador, para fazer a atividadezinha depois. Então, esse momento, para introduzir as crianças nessa temática, a minha ideia, a princípio, é trabalhar com uma história infantil que fale e conte sobre as formas geométricas. Aqui eu aproveito para fazer um parênteses, porque histórias infantis sobre formas geométricas tem muitas na internet, tem muitos sites, tem os vídeos, tem blogs. Então, a que eu escolhi é uma entre várias. Escolhi essa que me chamou atenção, é uma história que não é muito longa, ela é curta e ela é bem direta e ela é bem divertida. E a gente sabe que as crianças precisam de atividades que mantenham elas interessadas naquilo. Então, essa historinha ela vai se encaixar perfeitamente. Então, a ideia, a princípio, é uma contação de história, fazer umas perguntinhas depois, conversar com as crianças, para ver o que elas conseguiram assimilar e depois ir para a prática, que é essa que eu confeccionei e vou estar mostrando para vocês depois, e explicando e fazendo com vocês. Bom, mas o que a criança vai desenvolver? Que habilidade? Qual a importância delas conhecerem sobre as formas geométricas? Bom, o parâmetro curricular da educação também, ela diz que as figuras geométricas fazem parte sim do currículo de matemática, que fazem com que a criança vá compreender o mundo em que ela vive. Bom, matemática é a base dessa temática, mas podemos atribuir a disciplina de arte devido às figuras que a gente vai estar desenhando. Então, ela casa, combina, interliga e vai interdisciplinar com a arte, vai interdisciplinar com a ciência, a questão de espaço. Para a criança começar a entender as formas geométricas, ela vai ter que ter uma noção de espaço, para desenhar o triângulo, os dois lados que são iguais, medidas. Então, ela tem que ter uma noção desse espaço, de número, da numeração, também do espaço em que ela vive e que ela está inserida, compreendendo os mapas simples da casa dela, da escolinha, e assim ela vai construindo uma noção de espaço. Isso faz parte da ciência. Então, essa temática ela vai também interligar com outras disciplinas. Só para deixar um parênteses aqui. A habilidade que vai desenvolver esse tipo de atividade. Bom, as formas geométricas vão trabalhar muito o raciocínio lógico das crianças. Vai trabalhar a psicomotricidade, coordenação, criatividade, a oralidade, a capacidade que elas vão ter de assimilar, por exemplo, jogos com formas geométricas. A criança vai precisar buscar a pecinha que vai encaixar no joguinho, então elas vão conseguir assimilar
e ver diferenças e semelhanças que há nas diferentes figuras geométricas. Assim ela vai conseguir estar distinguindo figuras, que é um dos nossos objetivos com essa atividade. Bom, a questão, como contar a história? Bom, você pode fazer uma meia lua no chão, um círculo com as cadeiras. Aqui, com essa prática que eu estou compartilhando com vocês, eu indico e aplico ela em círculo. Faço um círculo no tapete da sala e com as crianças eu começo a contar essa história. Depois eu questionando com elas aonde elas conseguem visualizar e encontrar as formas geométricas que eu apresentei para elas. Durante a história, eu vou narrando, eu vou contando e vou formando alguns objetos, vou apresentando como é o círculo, como é o quadrado, o triângulo, o retângulo. Depois nós vamos para as mesinhas para começar aquela atividade que eu preparei, que eu vou estar mostrando já já para vocês. Então a historinha começa assim, com um círculo amarelo. O círculo amarelo ele está caminhando e passeando sozinho. Ele não encontra ninguém, não vê ninguém. Ele começa a caminhar, até que ele vai encontrar o quadradinho azul. Agora aqui a gente tem duas formas geométricas. A gente tem o círculo amarelo e temos o quadrado azul. O quadrado azul olhou para o círculo amarelo e perguntou: "Você quer vir comigo?" E os dois juntos agora vão andando para ver se encontram outra forma geométrica. Quem será que vai aparecer? Bom, os dois lá andando e vai surgir o triângulo vermelho. Agora eles estão em três, são três amiguinhos, né? E se encontraram, mas está faltando alguém. Então eles vão continuar andando juntos e ver se vai aparecer mais alguém no caminho. Lá estavam eles e de repente surgiu 1, 2, 3, 4. 4 retângulos. Esses 4 retângulos, eles são irmãos. E olha a cor deles, eles são marrons, assim como o círculo é amarelo, o quadradinho azul e o triângulo vermelho. Aqui estão todos eles reunidos, eles estão em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E muita gente aí, não é mesmo? Então eles vão resolver começar a criar, eles vão brincar e quem faz a frente é o nosso amigo círculo amarelo. O círculo amarelo quer logo formar objetos e coisas que a gente conhece, vamos ver? Depois dele, o quadrado azul também quer entrar na brincadeira e vem aqui embaixo do círculo. O outro que também está louco para formar uma coisa muito legal é o triângulo que vem em cima do círculo. Os irmãos, por sua vez, um veio aqui na esquerda do quadrado, o outro irmãozinho veio aqui do lado do quadrado na direita e os outros irmãozinhos, os outros dois, ficaram aqui embaixo segurando tudo. E olha só o que eles criaram, um boneco, não é mesmo? E criando um boneco, eles resolveram e perceberam que eles conseguem criar mais coisas. O que será mais que eles conseguem fazer? Vamos desmontar o boneco. O que mais dá para formar aqui, hein, pessoal? Então, eles vão formar, o quadrado vem aqui e o triângulo veio para cima do quadrado. Agora, eles formaram uma casinha. Viram? Um boneco, uma casinha. E o retângulo e o círculo também tiveram uma ideia. Nós vamos formar uma árvore. Viram só? Quantas coisas que a gente conhece que a base deles são as formas geométricas. Bom, pessoal, agora que a gente ouviu essa historinha, viu os objetos que a gente consegue formar com os nossos amigos das formas geométricas, a Pro vai perguntar para vocês, aqui na nossa sala de aula, aonde a gente pode encontrar um quadrado? Onde está o quadrado na sala de aula? Está nas janelas. E o retângulo, onde a gente pode encontrar ele aqui na sala de aula?
na mesa da professora, na porta da sala e também lá na porta da sua casa. Então, a gente por aí vai. Assim como o círculo, o triângulo, a gente vai estar trabalhando depois dessa fala, dessa contação dessa historinha. A gente vai tentar identificar com eles essas formas no espaço ali que a gente está inseridos no momento, né? Após feito isso, agora eu vou mostrar para vocês um dos formatos que eu fiz, tá? Aqui, com os recursos que eu tenho em casa, que foram as formas geométricas assim, ó. Eu fiz com a caixa de papelão, né? Então, deixei atrás assim mesmo para estar mostrando para vocês verem realmente que foi feito dessa forma, né? Aqui, caixa de papelão. Aqui eu pintei, fiz rostinhos nas formas geométricas para ficar mais atrativo para a criança, para ela ver, ó. No caso aqui eu usei no sentido formato dos emojis, né? Rostinhos. E fiz os 4, tá? Cada um numa corzinha para chamar atenção. As formas geométricas. Perfurei, né? Utilizei o perfurador para fazer os furinhos. Para depois a gente vai juntos preencher. Quando a criança ela vai fazendo esse movimento de, né, vamos dizer, costurando a forma geométrica, ela vai tendo a noção de como desenhar depois. Porque ela vai ver como que é o traçado, ela vai ver que o triângulo, por exemplo, não vai ser um círculo, não vai ser redondinho. Então, ela começa a ter noção de lateralidade, entre outras coisas que, né, dá mais uma explicação. Então, a gente vai com cadarço ou com um elástico, qualquer fiozinho que a gente consiga estar preenchendo as formas geométricas. Agora, a gente vai relembrar, ok? Aqui a gente tem o triângulo vermelho. Agora, nós temos o círculo é amarelo. A gente tem o retângulo verde, tá? E o quadradinho, forma geométrica do quadrado azul. Então, a atividade seria essa, gente. A gente vai ali preencher, contornar o formato da forma geométrica. Isso auxilia muito a coordenação, a percepção deles de uma figura geométrica para outra, até a quantidade, vai sobrar a mesma quantidade de cadarço aqui, para essa forma, etc. São coisas que a gente vai trabalhando na percepção da criança, tá certinho? Então, pessoal, o nosso último passo, na etapa dessa atividade proposta é de fato o momento, né? Que os participantes, as crianças, vão colocar a mão na massa, que é tocar a atividade e realizar a atividade. Como eu já expliquei, né, ao longo do vídeo, tudo feito com os materiais ao nosso alcance, que a gente tem na nossa casa. Neste caso, utilizei a caixa de tênis, que poderia ser uma caixinha de pizza, caixinha de lasanha, de qualquer outro alimento ou qualquer outro objeto que tenha um papelão, um papel cartão, que é um papel mais firmezinho. Então, isso varia de professor, né? Aqui eu fiz essa forma com a caixa de tênis, pintei com a tinta guache, coloquei os rostinhos que eu já mostrei pra vocês, né? Pra ficar mais atrativo pra criança, cativar, fazer ela ter vontade de realizar aquela atividade. Depois eu perfurei, fiz os furinhos com o auxílio do perfurador. Então, o que a gente faria nesse momento, né? A gente colocaria as crianças nas mesinhas lá da sala de aula, ou no chão mesmo, onde elas ouviram a historinha, para elas realizar, elas contornar e elas, né, preencher os espacinhos das formas geométricas. Com o auxílio do cadarço, aqui a Pro vai usar o cadarço para fazer a atividade. Poderia ser o elástico, como eu já citei, né? Fios de lã também ficam bem legais. Então, assim, esses itens que eu propus pra gente fazer atividade aqui juntos, geralmente tem nas salas de aula, lá nas creches, porque geralmente esses itens, né, como cadarço e elástico, tem lá porque já existem outros joguinhos lá que a gente utiliza desses itens. Então, geralmente tem na sala de aula, mas caso não tenha, o professor organiza para levar, pode pedir para os alunos, né, como tarefinha, trazerem esse item no dia dessa atividade. E eles vão preenchendo os espacinhos, tá? Como se fosse costurando as formas geométricas. É muito legal essa atividade, tá? Com isso, o que eles vão aprender?
eles vão conseguir ver aqui o formato das formas geométricas. Preenchendo um círculo como esse, né, a forma do círculo, que ela é redonda, eles vão ver que não é igual quando a gente está preenchendo um quadrado. Né? O quadrado tem os lados, tem os 4 lados. Então, com isso, eles vão estar desenvolvendo o raciocínio, a coordenação deles, motora, né? E vai despertar curiosidade. E o interessante é que a criança vá realizando, né? Preenchendo, costurando as pecinhas, as figuras geométricas, uma com cada uma. Não que a criança só receba o círculo e ok, já fez. Não. Elas podem ir trocando entre si com seus colegas. A professora pode estar fazendo rodízio. Agora todo mundo vai costurar o círculo. Depois vem todo mundo pro quadradinho. Para a criança ter o contato com todas as peças, com todas as figuras, né? Então essa atividade ela é muito legal. É uma atividade simples, rápida, o professor está preparando. E a sugestão seria essa. Sempre proporcionando a criança a ter o contato com todas as formas geométricas, certo? E costurando. Depois podemos guardar em potezinhos de sorvete, qualquer tipo de potezinho que geralmente também tem lá nas salas de aula, para estar fazendo isso em outro momento, em outra hora, né? Ele está fazendo essa brincadeira, esse joguinho, né? Essa atividade durante a semana, durante o ano. Porque a forma geométrica ela tem que estar presente, a geometria na educação infantil tem que estar presente o ano inteiro e toda semana. Então, um dia ou dois, dar novamente essa atividade e guardar lá como um joguinho da sala mesmo, para a criança estar fazendo também, sempre que o professor solicitar. Então, pessoal, agora que a gente viu desde o início a importância que, pelo menos eu propus nessa atividade, sempre começar com uma historinha para fazer os alunos se ambientar no que eles vão estar aprendendo, a gente fez uma contação de uma história, mostrou as formas geométricas para eles por meio da historinha, mostramos para eles o que a gente pode criar, o que já existe, o que está no nosso cotidiano, que necessita e que é feito por formas geométricas, né? Que é o nosso quadrado, círculo, triângulo, retângulo. Depois comentamos, mostramos, né? E questionamos eles aonde a gente pode encontrar as formas geométricas no nosso dia a dia, na nossa casa, na sala de aula, na nossa escola. E depois fizemos a atividade. Então, assim, para pontuar alguns pontos bem importantes dessa atividade, né? O que acontece? Com essa atividade, a criança ela vai aprender a desenvolver uma percepção visual. Ela desenvolve noção do espaço em que ela está inserida, né? O meio em que ela circula, o meio onde ela convive. Isso vai garantir, essa atividade garante e dá muita autonomia e desenvolve muita criatividade da criança. Agora, para finalizar a atividade, essa aulinha de hoje, essa prática que a Pro fez com vocês, né, os meus participantes, as formas geométricas também querem dar um tchau e elas vão se despedir de vocês, cada uma do seu jeitinho, vamos ver? E eu tenho 4 lados e todos os meus lados são iguais. E eu sou o círculo, igual a lua da minha rua, sou o mais bonito. E eu sou o retângulo. Cresci mais de um lado para ficar diferente do senhor quadrado. E agora eu sou o triângulo. E eu tenho 3 piquinhos para fazer os chapéus dos meus palhacinhos.